Bom, quero convidar aqui o pastor Danilo, seja bem-vindo. Agradecer a sua presença, agradecer a presença da Mônica, a sua esposa. Vocês já são de casa, né? Não precisa nem falar muito. Mas o Danilo, mais a Mônica, são pastores da comunidade de Ribeirão Preto, os irmãos abençoados. Danilo, eu estava conversando com a Sandra. Eu lembro quando eu e a Sandra, nós íamos com a equipe de teatro aqui de Uberlândia, 1988, 89, 90. Foi esses dias, viu, Danilo? E foi bem ontem. E é um privilégio mais uma vez receber você e a sua esposa. Amém? Vamos orar pelo Danilo, queridos? Coloque-se de pé, fazendo favor. Dirija-se as suas mãos aqui em direção do Danilo. Amém, Jesus, obrigado pela vida do Danilo, pela vida da sua esposa, da sua família, o quanto o Senhor tem usado ele como instrumento nas tuas mãos. Pai, queremos abrir os nossos corações, a nossa mente, para receber aquilo que o Espírito Santo quer falar através dele, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, boa noite, queridos, boa noite, que bom estar com vocês. Na verdade, eu queria passar desapercebido assim, como se fosse parte de vocês. Meti um tênis branco, trouxe uma gatinha comigo, uma jovenzinha, que é minha esposa. Mas não tem jeito, né? A barba branca denuncia que eu sou um tiozinho. Mas com muita honra de poder tocar na vida de vocês nessa noite. Para quem não me conhece, sou pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto, uma igreja que de certa forma é filha dessa aqui. E aqui nós temos sido muito inspirados sempre. Vim para esse fim de semana com a igreja, amanhã, ministrando a liderança, no culto à noite. Mas o Senhor, acho que tinha na agenda de estarmos juntos. Para mim é uma bênção poder semear alguma coisa na sua vida nesse momento tão fértil em que você está vivendo. Vocês estão no período mais produtivo de suas vidas. Eu me converti aos 15, idade de alguns de vocês. Aos 16, 17, fui batizado no Espírito Santo. Aos 18, 19, escolhi a esposa que me acompanharia por toda a minha vida. Aos 20, fui enviado como missionário. Aos 21, fui ordenado como pastor e me casei. Então, tudo aconteceu mais ou menos na idade em que vocês estão vivendo, a maioria de vocês, pelo menos. Por isso eu reconheço que esse é um tempo maravilhoso nas nossas vidas. E se eu puder colocar uma semente aí, eu tenho certeza que ela vai prosperar. Vocês estão prontos para a palavra de Deus? Quantos jovens aqui amam a palavra de Deus? 3 ou 4, glória a Deus. Quantos jovens amam a palavra do Senhor? Agora melhorou. Na verdade, você não vai muito longe sem a palavra. Ela é a lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. E eu queria, nessa noite com vocês, já que Deus me deu essa oportunidade, eu estou particularmente muito ocupado em abrir caminho para a próxima geração. Eu sou um pastor sênior de uma igreja, estou com 59 anos e já entendi que o que Deus vai fazer de mais especial nos próximos anos não é através de mim e dos meus companheiros de idade. É através daqueles que, como vocês, Ele está levantando. E por isso eu estou bastante concentrado em abrir caminho, empoderar e valorizar a juventude da igreja. Meu filho esteve com vocês recentemente aqui no Vox Day, Gabriel. Amanhã, nos cultos de domingo lá em Ribeirão Preto, os pastores de jovens vão estar ministrando para toda a igreja. Gabriel num dos nossos campos, Gustavo no outro. E eu estou bastante tranquilo que eles têm muito para derramar sobre todos. Eu quero falar com você sobre portas abertas. Posso lhe fazer uma pergunta? Eu queria capturar a sua atenção para os próximos minutos aqui. Uma pergunta. Qual é a porta que você gostaria que se abrisse diante dos seus olhos o mais rápido possível? Que oportunidade você está buscando na vida? Aquela que você suspira e diz, se isso acontecesse, seria maravilhoso. Você consegue pensar em algo?
Eu estou te fazendo pensar. E se você tem algo, se ao ouvir a minha pergunta, você imaginou logo uma coisa definida, eu quero lhe dar os parabéns. Porque significa que você mesmo, muito jovem, já tem objetivos. Você já sabe o que quer. Isso é ótimo. Eu admito que possivelmente haja gente aqui que esteja vivendo o estilo de vida, vamos levando. Não tenho muitos planos, não estou esperando absolutamente nada, eu estou sendo levado pelo vento. E essa não é a melhor maneira de viver, porque quem é levado pelas circunstâncias não tem destino. O vento é doido, você não sabe para onde ele vai. É melhor que você tenha um plano, é melhor que você tenha objetivos. E claro, desenhar alguma coisa no nosso coração para o futuro. E se puder ser para amanhã, melhor ainda. Desenhar é algo importante, mas nós precisamos das oportunidades. Oportunidade é uma palavra importante na nossa vida. Eu diria que sucesso é o encontro da oportunidade com a capacidade. Vou falar de novo para que você pense nisso. Sucesso, todo mundo aqui quer ter sucesso na vida? Sim ou não? Pois é, sucesso vai ser sempre, êxito vai ser sempre resultado do encontro entre a oportunidade e a capacidade que você tem para aproveitá-la. A questão é que muitos de nós achamos que as oportunidades elas vêm como um golpe de sorte. Se isso acontecer, se cair do céu, ou se quisermos ser um pouco mais crentes, vamos dizer, se Deus fizer isso, então eu vou para a galera. Mas a verdade, queridos, é que a maior parte das portas importantes que se abrem diante de nós, elas se abrem porque nós construímos um caminho. Se você não estiver construindo um caminho para as portas que você deseja, é bem provável que elas nunca apareçam. E construir um caminho fala de investir. Agora, eu acho que eu devo, antes de ler a Bíblia, fazer duas outras perguntas. Porque a primeira que eu fiz é, que oportunidade você está esperando? Pastor, eu já estou na idade de casar e se uma mulher bonita, rica e crentona aparecer na minha frente, é tudo que eu quero. Bom, esse é um bom projeto. Casar-se é um bom projeto. Mas você está pronto? As duas perguntas complementares que eu quero fazer para despertar o seu coração para o que eu vou falar é: se você quer alguma coisa da vida, o que você está fazendo agora para chegar lá? E a segunda pergunta é: se a porta se abrir, você está pronto ou estará pronto para entrar? Você vai ter a estrutura para entrar e conquistar aquilo que você tanto deseja? Bem, eu quero ler a princípio um versículo apenas que conta o dia em que uma grande porta se abriu diante de um homem de Deus. Eu me refiro a José, filho de Jacó. Dizem por aí que ele era José do Egito, mas eu que tenho um livro escrito sobre José. Aliás, os livros, eu trouxe os livros, se você é um jovem que gosta de ler, eu tenho bom material para você, vai estar disponível aí depois e nos cultos de amanhã. Mas esse livro se chama Liderança Acima da Média e é uma avaliação da história desse homem que ficou conhecido como José do Egito, mas na verdade do Egito ele nunca foi. Ele viveu no Egito, ele sofreu no Egito, ele triunfou no Egito, mas nunca aceitou ser do Egito porque ele, desde cedo, desde muito novo, tinha uma identidade clara. Ele era servo de Deus, ele era filho de Jacó, ele era neto de Isaac, ele era bisneto de Abraão e ninguém ia roubar a identidade dele. Bom, depois de sofrer por mais de 20 anos no Egito, você sabe que José foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo e levado para uma terra distante, de uma cultura completamente distinta da que ele vivia. E depois de 20 anos sofrendo, finalmente uma porta se abriu. E o relato está em Gênesis capítulo 41.
Eu vou ler o versículo 14 e depois eu vou dar uma passeada pelos textos que estão aí nesses 2, 3 capítulos de Gênesis. Em Gênesis 41, 14, acompanhe comigo a leitura. Eu estou usando a Nova Versão Internacional. Diz que o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó, apresentou-se a ele. José estava preso, estava numa prisão por algo que ele não havia cometido, um falso testemunho contra ele, uma acusação indevida, e ali ele estava vivendo a sua vida com Deus. E de repente a porta se abriu, literalmente. Um oficial do homem mais poderoso do mundo, naquela ocasião, entra naquela cela e diz: ei rapaz, faraó mandou lhe chamar. Ele está precisando de você. E eu imagino que José deva ter tremido nas bases, porque imagine se você pudesse estar agora diante do homem mais poderoso da terra. Ele esperava que a porta se abrisse, talvez não para tanto. O que vai acontecer a partir daí é sobrenatural. Mas ele esperava que Deus o livrasse daquela prisão. Afinal de contas, ele estava ali injustamente. Talvez ele tenha pensado: bem, hoje eu me livro da prisão, mas foi muito mais do que isso. Porque você deve conhecer a história. Quantos aqui conhecem a história de José? Levanta a sua mão se você conhece. Gente, pelo amor de Deus, Gênesis 39, 40, 41. Sabe aquela leitura da Bíblia que você promete fazer todos os anos? No início do ano você pega a cartelinha e fala: eu vou ler a Bíblia toda. Diz para mim que pelo menos em Gênesis 39 você chegou. Espero que você tenha passado. Normalmente o pessoal começa a engatar lá em Levítico, não é? Números. Mas ok, a maioria conhece a história de José. E a porta se abriu, ele se apresentou a Faraó, e daquele encontro ele foi tirado de uma condição de escravo e prisioneiro para ser colocado como a pessoa mais poderosa do Egito depois do rei. Ele se tornou uma espécie de ministro da economia do grande império da época. Assim. Quer dizer, assim não. Assim a porta se abriu. Mas o caminho que foi construído para isso é o que eu quero avaliar com você nessa noite. E por quê? Porque de repente você já é um daqueles sonhadores que espera coisas grandes da vida. De repente você já está fazendo uma faculdade, sonhando em ter uma carreira tremenda. Quem sabe você seja um dos que nessa igreja, nessa comunidade que é apostólica desde o seu nascimento, você seja um dos que diz: eu tenho um chamado missionário e o Senhor vai me enviar às nações. Bem, são sonhos maravilhosos. Talvez você esteja à espera da oportunidade, mas eu quero lhe mostrar, através da história de José, que as oportunidades são construídas. E que você precisa fazer desde já alguma coisa para que a porta um dia de fato esteja diante dos seus olhos. Você tem disposição de ler um pouco a Bíblia comigo nessa noite? Quem tem disposição aí? Porque nós vamos ler alguns textos apenas para situar vocês e para ilustrar. E eu quero tirar da caminhada desse homem até a grande porta. E quando a porta se abriu, ele estava pronto para entrar, embora ainda fosse relativamente jovem. Veja, José foi vendido pelos seus irmãos e ele tinha 17 anos na época. Com 17 anos ele foi levado para uma terra estranha e arrancado da sua família. Mas a sua personalidade, principalmente a sua identidade, já estava tão estabelecida que ele não se perdeu lá. Não havia uma igreja, não havia um líder, um discipulador, um pastor que perguntasse vez sim, vez não: você está bem com Deus? Não, não havia. Por anos e anos ele era o único crente naquela nação. Mas ainda assim ele permaneceu, e não permaneceu amuado, reclamando da vida e dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Por que Deus permitiu
que eu fosse tirado da casa do meu pai, onde eu era tão amado, e fosse colocado aqui como escravo numa terra de gente que eu não conheço. José, ele viveu de tal maneira que quando finalmente a porta se abriu, tudo o que Deus lhe havia prometido ainda na infância, na juventude, aconteceu. E eu quero tirar alguns conselhos para deixar com você. Eu tenho certeza, eu não estou falando de teoria, são coisas que eu tenho procurado praticar na minha vida. São coisas desse tipo que me fizeram chegar aonde eu cheguei. E eu quero começar lendo o que aconteceu um pouco antes da porta se abrir. Gênesis capítulo 40, do versículo 2 em diante. Preste bastante atenção na leitura. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa de seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Bem, eu estou pensando aqui algo que aconteceu 2 anos antes da porta se abrir. José, como eu disse, estava preso numa cadeia injustamente, e 2 homens oficiais de Faraó, que serviam no palácio, foram lançados ali naquele lugar. E ele foi posto pelo carcereiro como responsável por cuidar daqueles 2 homens. Um dia ele percebe que os 2 estão tristes, foi o que nós lemos, e ele pergunta: o que está acontecendo com vocês? Eles dizem: nós temos sonhos que nos perturbam, mas nós não conseguimos interpretar. E José tinha um dom. Deus dava a José a capacidade de interpretar sonhos. Eu creio que nós podemos dizer que isso era uma prévia de um dom do Espírito que nós também vemos na igreja nos nossos dias, que é a palavra do conhecimento, ou revelação, é como a gente fala. José tinha o dom da revelação. E ele então vai servir esses homens, ele tem interesse, embora o seu drama seja talvez pior do que o dos 2, porque ele está longe da casa do seu pai, preso por algo que não fez, mas ele está ali servindo com aquilo que tinha. E aqui eu quero fazer a primeira pausa para te dar um conselho. Se você quer portas abertas diante de si, você precisa se manter firme no propósito da sua vida. Você já conhece qual é o propósito da sua vida? Do que você está falando, pastor? Para que Deus lhe criou? Por que Deus salvou você? Simplesmente para lhe levar para o céu? Porque na casa do Pai há muitas moradas? Certamente que não. Desde o ventre da sua mãe você foi desenhado para um propósito. E o propósito de Deus para nós é distinto. Eu, por exemplo, fui chamado lá pelos meus 18 anos para ser um pastor. E eu me preparei para isso. Aos 21 eu já era um pastor. Mas eu sei que nem todo mundo é chamado para ser pastor. Talvez você esteja se preparando numa faculdade ou fazendo um ensino médio, já visualizando algo depois como carreira profissional. Eu espero que você escolha de acordo com a vontade de Deus. Há muita gente infeliz porque está fazendo aquilo que Deus não gerou. Percebe? Então, embora a forma de cumprir o chamado vá ser diferente na vida de cada um de nós,
nós temos um propósito em comum, e é isso que eu quero que você guarde. Deus nos chamou para servir. Diga, Deus me chamou para servir. Enquanto você não descobrir que você está na terra, que você está na sua casa, que você está na sua escola, que você está na sua faculdade, que você está no seu trabalho, para servir, você, em primeiro lugar, não vai se satisfazer com nada. Quando nós estamos fora do propósito, nada preenche o nosso coração. Em segundo lugar, se você não estiver servindo, você não vai encontrar as portas abençoadas que Deus quer abrir. Veja, desde os seus 17 anos, muito novinho, José já sabia disso. O que José fazia na casa do seu pai? Ele era o irmão mais novo da família. José servia aos seus irmãos. Aliás, foi servindo aos seus irmãos que ele foi traído por eles e vendido como escravo. Mas os seus pais ensinaram a José que o propósito da vida é servir. Se você guardar isso no seu coração, e ao invés de ficar avaliando os cenários, porque veja, servir na casa do papai era muito bom, embora os irmãos lhe fossem hostis. Mas e quando ele é tirado da casa do seu pai, levado para uma terra estranha? Um homem chamado Potifar comprou José lá no Egito. E ele então, na casa de Potifar, como se portou? Você se lembra? José ficou amuado num canto, reclamando da vida e questionando os propósitos de Deus? Não, já estava estabelecido na sua mente, bem, eu fui criado para servir, então não importa onde eu esteja e em que condição, se eu estou aqui na casa de um egípcio estranho, eu vou servi-lo. E José serviu na casa de Potifar, e ele fazia as coisas com tanta excelência, que Potifar colocou tudo o que tinha nas suas mãos e disse, por favor, administre tudo que eu tenho, porque você faz muito bem. Depois disso, acusado injustamente, ele foi parar numa prisão. E o que ele fazia na prisão? Servia, como nós acabamos de ler. De novo, ele tinha muitos motivos para ficar questionando Deus e reclamando da vida. Mas ele não tinha tempo para isso, porque o seu propósito já estava claro. Então ele vê dois companheiros de prisão com um semblante triste, o que ele faz? Ele se aproxima. E ele diz, o que está acontecendo com vocês? Eles compartilham, nós temos uma necessidade, temos sonhos que não conseguimos interpretar. Ele diz, eu posso servir vocês nisso. E é justamente a semente que ele planta no coração de um desses homens que vai frutificar 2 anos depois e vai se tornar uma porta aberta. Querido, escuta o que eu estou lhe dizendo. Você não vai conseguir encontrar as melhores portas da sua vida se você não se fizer servo. Aliás, pensem comigo, é quase uma redundância dizer a um crente que ele precisa ser servo. Eu não consigo imaginar como que alguém que se diga discípulo de Jesus não viva para servir. Se Jesus, sendo Deus, como diz Paulo aos Filipenses, ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana, e como homem fez-se servo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Diga aleluia. Qual foi a grande porta que se abriu para Jesus? A porta da sepultura. Depois de 3 dias morto, a porta da sepultura se abriu e Jesus ressuscitou, e toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, e ele se assentou à destra do Pai, de onde ele reina para sempre, e ninguém pode derrubá-lo de lá. Então a grande porta foi a ressurreição. Mas como é que ele chegou lá? Jesus chegou lá servindo. Tem alguém me entendendo aqui?
E você costuma dizer para todo mundo que é um discípulo de Jesus. Então, não faz sentido que você viva de outra maneira que não seja servindo. Não importa se o ambiente é bom ou ruim, se as circunstâncias são confortáveis ou hostis. Justamente porque José conhecia o seu propósito e viveu por ele, a porta se abriu. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 35 e 36, ele diz o seguinte: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Versículo 36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O que o escritor aqui de Hebreus está dizendo é: não fique preso ou limitado pelas circunstâncias, persevere naquilo que Deus lhe mandou fazer. E o que foi que Deus lhe mandou fazer? Servir. Você está no emprego onde não gostaria de estar, você ganha o salário que não gostaria de ganhar, sirva aí. Porque é à medida em que você serve, que você se coloca na rota das promessas. Posso ouvir um amém? Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha, eu não preciso conhecer vocês. Olhando daqui, eu tenho convicção de que cada pessoa que está diante dos meus olhos tem dons dados pela graça de Deus. É que a nossa religiosidade às vezes faz certas separações. Alguém pode olhar para mim e dizer: aí está o pastor Danilo, ele tem o dom da palavra, isso é espiritual. Amado, não existe nada no reino de Deus que não seja espiritual. Talvez você se preparou ou está se preparando para ser um médico. Ou talvez você seja ou vá se tornar um professor. É para isso que você está estudando. E você pode ser um médico ou professor apenas para ganhar o seu salário, o seu dinheiro. Isso é muito pobre. Mas se você for um médico ou um professor, porque recebeu um chamado de Deus para manifestar o reino dele através desse dom, isso é espiritual. Dá para entender, não? É espiritual. Se você está fazendo alguma coisa para a glória de Deus, isso é espiritual. Agora, o que Pedro está dizendo é que nós devemos exercer os dons que recebemos para servir os outros. Alguns de vocês talvez tenham um nível de intelectualidade maior do que a média. Você pode estudar mais que os seus companheiros. Isso é um dom. Use isso para a glória de Deus. Talvez alguns de vocês aqui tenham um nível social também acima da média. A sua família tem mais dinheiro que as outras. Isso é um dom de Deus. Use isso para servir as pessoas. O que nós precisamos entender é que quando servimos, então nós caminhamos na direção das grandes portas da nossa vida. Se você me perguntar: Danilo, como é que aos 21 anos você já estava sendo ordenado como um pastor e você já tinha plantado uma igreja, que inclusive é a igreja que eu pastoreio até hoje? Eu vou lhe dizer: não se fixe nos 21. Desde os meus 15, quando eu me converti, eu servia. Se o meu pastor precisava de alguém para ir para as praças, montar o som, para que ele pudesse pregar o evangelho, lá estava eu servindo. Eu não sabia pregar naquela época, mas eu podia carregar caixas e ligar fios. E depois eu comecei a me interessar pela palavra e precisava de alguém que pudesse ministrar na escola dominical para um grupo de adolescentes. Eu já tinha entendido que o meu
propósito era servir. Então há uma necessidade, eu posso atender. Percebe? Enquanto você serve, você caminha na direção das portas. E aí eu lhe dou um segundo conselho, porque servir é, de certa forma, investir. Então, semeie o que você tem. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você precisa semear o que você tem. Se você não semear, se você não compartilhar, se você não usar para o bem dos outros aquilo que você tem, provavelmente você vai ficar andando em círculos, correndo atrás do vento. Eu vou continuar aquela história que eu comecei a ler agora há pouco, Gênesis 40, versículo 12. Disse José ao copeiro, então veja, ele tinha encontrado aqueles dois homens tristes e ele se dirige aos dois, mas com o copeiro do rei, em especial, ele mantém esse diálogo. Versículo 12, disse José ao copeiro, esta é a interpretação do seu sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim. Seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Então veja, ele está investindo, ele tem um dom, Deus lhe deu o dom, e ele usa o dom para interpretar os sonhos e, resolver a confusão daquele rapaz. Mas veja que ele tem uma mente de semeadura. Ele diz, tudo isso vai acontecer com você. E quando você estiver bem lá fora, de volta ao seu trabalho, e livre dessa cadeia, lembre-se de mim. Fale de mim para Faraó. Dá para perceber aí, irmãos, que ele estava plantando uma semente? Sim ou não? E de fato, 3 dias depois o homem estava livre. Deus fez o sonho era uma revelação. E você acha que imediatamente ele se lembrou de José? Não. Passaram-se 2 anos. Por mais 2 anos José esteve, entre aspas, esquecido naquela prisão. Mas uma semente estava plantada no coração de alguém a quem ele serviu. E 2 anos depois, quem tem um sonho não é mais o copeiro. Quem tem um sonho perturbador é o próprio faraó. E o faraó compartilha o seu sonho com o copeiro. E ele se lembra, na prisão eu conheci um hebreu que é servo e interpreta sonhos. Então o que eu quero dizer é que as portas que vão se abrir amanhã para você, provavelmente serão fruto das semeaduras que você está fazendo hoje na vida de pessoas. Se você não tiver a disposição de semear na vida de outras pessoas, é possível que você fique vendo navios. Você já deve ter lido na sua Bíblia, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o encontrarás. Tem crente que fica na beira do rio esperando o pão passar. Mas não tem pão para colher, porque lá atrás você não lançou o seu pão, percebe? Você precisa primeiro lançar o seu pão para depois colher. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 20, versículos 25 e 26. Jesus os chamou a quem? Chamou aos discípulos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês querem se tornar importantes? Levanta a mão, quem quer se tornar importante? Mais ou menos?
Eu vejo que essa é uma comunidade, Mauro Júnior, muito humilde. Ninguém aqui quer se tornar importante. Talvez você esteja pensando, não, pastor, eu não preciso me tornar importante. Eu quero ser bem-sucedido, mas não preciso de fama. Tem muita gente que confunde importância com holofote. Não, você não precisa ficar famoso para ser importante. Sabe o que é uma pessoa importante? É uma pessoa que faz diferença. É uma pessoa que, se sair de uma estrutura, se sair da família, se sair da escola, se sair do trabalho, se sair da igreja, ela faz falta, porque ela é importante. Então, dito isso, eu vou fazer de novo a pergunta: quantos de vocês aqui querem se tornar pessoas importantes? Ah, graças a Deus, estou mais aliviado agora. Mas é claro que nós precisamos nos tornar pessoas importantes. Jesus disse: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Vocês não estão aqui para serem ignorados. Já se viu ignorar a luz ou sal? Mas ok, então nós estamos de acordo. Queremos nos tornar importantes. Jesus disse que no mundo a receita é uma. No mundo, se você quer sim se tornar importante, projete-se. Faça marketing de si mesmo, pise nas pessoas, puxe o tapete dos outros. É assim no mundo, mande nas pessoas. Mas Jesus disse: entre vocês, no reino, o caminho é outro. Se você quiser ser importante, torne-se o servo. Invista nos outros. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo é: se você quer prosperar na vida, plante o tempo todo. Está dando para entender? José plantava. De novo, irmãos, ele era escravo numa terra estranha e depois um prisioneiro. Mas o que ele fazia? Investia, investia, investia. E chega um dia em que aquelas sementes então voltam. E elas voltam com a cara de oportunidade. Terceiro conselho que eu quero te dar. Você ainda está aí, não? Glória a Deus. Aperfeiçoe suas capacidades. Você tem capacidades, mas você precisa aperfeiçoá-las. Eu vou voltar um pouco mais na história de José. Vou para o capítulo 39 para mostrar os seus primeiros passos no Egito, quando ele chegou naquela terra estranha. Gênesis 39, a partir do versículo 1. Acompanhe aí. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Veja, José está escravo numa terra estranha, mas o Senhor está com ele. Faço uma pausa só para dizer que cenários desfavoráveis não são sinal da ausência de Deus na sua vida. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Continua escravo. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Então eu estou lhe mostrando como é que ele chega. Ele chega como escravo e o seu senhor olha e percebe
que enquanto ele cuida das suas próprias coisas, existe uma expressão de excelência. Ao ponto de Potifar dizer, se esse rapaz cuida tão bem do que é dele, eu acho que ele pode cuidar do que é meu. E lhe oferece uma oportunidade, cuide das minhas coisas. E ele tem, irmãos, 17, 18 anos. E o que ele vai fazer? Ele vai administrar os bens de um egípcio. E ele faz muito bem. Depois, quando ele é jogado na prisão, o carcereiro olha para ele e diz, esse rapaz é tão excelente, eu vou colocá-lo para cuidar da prisão. Já pensou se fizessem isso aqui no Brasil? Bom, no Brasil fazem, não é? Muitas prisões são cuidadas pelos presos mesmos. Eles decidem o que fazer lá. Mas José era diferente. A Bíblia diz que na prisão tudo prosperava. Eu não sei o que é, se você souber me explicar o que é uma prisão próspera. Não sei se colocaram TVs de 52 polegadas nas celas e a comida melhorou. Eu sei que melhorou. Agora, veja bem, queridos. O que José está fazendo? Ele está crescendo num dom que Deus lhe deu. Desde a casa do seu pai, ele havia aprendido a cuidar bem das coisas. E agora na casa do egípcio, ele cresce. E depois na prisão, ele cresce. Ele cresce nos dois dons principais que ele tinha. Ele tinha dois dons. Eu diria que um era espiritual, interpretação de sonhos. Mas ele tinha um outro dom que não era nada espiritual, administração. E por 20 anos, então, ele foi crescendo nisso. De repente, quando a porta se abre e ele está diante de Faraó, há uma vaga. A vaga é para alguém que tivesse capacidade para governar o Egito. José estava pronto. José estava pronto porque ele havia aproveitado cada oportunidade menor. Presta atenção numa coisa aqui, irmão. Há uma lei no reino de Deus que é expressa nas palavras de Jesus. Se você for fiel no pouco, sobre o muito eu lhe colocarei. Você precisa aprender a ser fiel no pouco e crescer naquilo que tem. Tem gente que, por exemplo, diz, eu tenho um chamado missionário, pastor. Um dia Deus vai me enviar para as nações. Ótimo. Se você tem isso ardendo no seu coração, eu quero abençoar esse propósito. Mas eu quero lhe dizer, meu querido, que você não vai a lugar algum se você não estiver crescendo nos dons que tem agora. Você já sabe falar uma outra língua que não seja o português? Porque se você não sabe falar uma outra língua que não seja o português, dificilmente você vai poder ser enviado a uma outra nação. Porque são poucas as nações da terra que falam a sua língua. Então tem gente que diz, pastor, meu sonho é plantar uma igreja na Bolívia. Que bom. Que tal consolidar a Olívia, aquela nova convertida que o seu líder pediu que você cuidasse? Essa é a diferença entre um sonhador e alguém que está caminhando para o seu sonho. O sonhador simplesmente espera que aconteça. Aquele que está construindo as suas oportunidades está crescendo. Você precisa crescer naquilo que você faz. Cresça. Eu estou falando sobre investimento, sobre sair do lugar. Se alguém tirasse uma foto das suas habilidades hoje, sejam habilidades espirituais, pregar o evangelho, ministrar a palavra, cantar nos louvores da igreja, eu não sei em que área você está servindo, mas se alguém tirasse uma foto da sua habilidade hoje e comparasse com a foto tirada há 1 ano, há 2 anos,
você poderia ter a segurança de dizer: eu cresci muito, eu estou cantando muito melhor, eu estou tocando muito melhor, eu estou pregando muito melhor, eu estou cuidando de vidas muito melhor. Porque se você não está crescendo, se a porta se abrir, você não vai ter como entrar por ela. Eu estou falando de coisas que acontecem na igreja, mas pense na sua profissão. Você está crescendo? Você está se abastecendo com mais do que a média? Porque, veja, você já ouviu essa palavra mediocridade? Se alguém chegasse e dissesse: você é um funcionário medíocre, você se ofenderia, certo? Mas sabe o que é medíocre? Medíocre é mediano, é como os outros. E a maioria de nós, na igreja, acaba se contentando em ser medíocre. Mas os medíocres não têm como entrar nas portas grandes. Para você entrar numa porta grande, você tem que estar acima da média. E para estar acima da média, você tem que crescer a partir do que você tem hoje. E crescer custa. Quantos querem crescer aqui? Eu abençoo você para que você cresça. Cresça naquilo que você tem. Cresça. Seja melhor amanhã. Sabe, estabeleça uma competição consigo mesmo. Eu estou competindo comigo mesmo. Eu e a minha bike. Você imagine, eu com 120 quilos em cima da minha bike. Então, é uma briga. Porque, para mim, o difícil é fazer a bike se mover. Para ela, o difícil é me aguentar. Mas eu estou indo bem. Eu voltei a pedalar, porque eu preciso de saúde. Então eu já estou pedalando ali, os meus 16, 17, semana passada, 18 quilômetros em 1 hora. Para um gordinho como eu é muito. Mas sabe por que eu estou avançando? Porque eu decidi ser melhor que eu mesmo. Eu não vou competir com ninguém. Eu não vou competir com a minha esposa, por exemplo. Porque eu vou desanimar. Ela pedala muito mais que eu. Também tem 50 quilos a menos para carregar. Então não vou me comparar com ela, porque isso vai me desanimar. Ela é muito melhor na bike do que eu. Mas eu também não vou me comparar com você que não tira o traseiro do sofá há muito tempo. Porque aí eu vou me acomodar. Então sabe o que é melhor? O melhor é que eu me compare comigo mesmo. E que eu a cada dia procure estar aperfeiçoado naquilo que Deus me deu. Tem alguém entendendo a minha palavra aqui nessa noite, não? Amado, eu estou te dando o caminho para que finalmente as portas que você tanto deseja se abram. Você precisa crescer ao ponto de que quando a porta se abrir, você tem estrutura para entrar. Não adianta ficar sonhando com aquela bênção que eu falei no começo, a mulher bonita, rica e crente. Porque se ela aparecer diante de você e o seu caminhãozinho for muito pequeno, você não consegue carregar. Você precisa estar à altura dos seus ideais. Então, cresça. Repitam comigo, cresça. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Só fazendo mais uma pergunta. Quantos aqui querem viver de forma a agradar a Deus aqui? Levanta a sua mão, se esse é o seu propósito de vida. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Se você quer agradar a Deus, cresça no que você é cada vez mais. Veja o que Paulo diz a Timóteo, um discípulo seu, 1 Timóteo 4, 14 e 15. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. As pessoas estão vendo o seu progresso. Melhor seja eu dizer, Deus está vendo o seu progresso.
Será que quando precisar de alguém para se assentar no trono, os olhos do Senhor vão ser colocados em você? O que lhe põe no início da fila? Se você não estiver crescendo, você vai estar no meio da fila. E do meio da fila ninguém entra pela porta. Deu para entender ou não? Você ainda está aí? Eu estou dando conselhos. Eu vou lhe dar o 4º conselho. São 23, irmãos. Nós estamos indo muito bem aqui nessa noite. Amém? Você vai permanecer até o fim, certo? Amém. Pelo menos uns 4 ou 5 eu posso contar até a madrugada. O 4º conselho que eu quero lhe dar é: não tenha medo dos desafios. O que foi que eu falei? Não tenha medo dos desafios. Gênesis 41, 14 a 16. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Amado, pensa naquele dia. Não teve aviso prévio, tá? De repente, ele está lá para viver mais um dia modorrento na prisão. E um oficial chega e diz: ei, moço, o homem mandou lhe chamar. Ele disse: quem? O faraó? Ele precisa de você. Agora imagine José se barbeando, vestindo uma roupa digna para se apresentar diante do homem mais poderoso da terra. Como é que ele deveria estar? Bom, eu não sei se ele estava tremendo. Talvez sim. Mas o que eu sei é que ele se apresentou. Por que ele poderia estar tremendo, pastor? Bem, convenhamos, os governantes da antiguidade, eles costumavam ser temperamentais. E se eles não gostavam de alguma coisa, você corria o risco de perder o seu pescoço, certo? Se José não interpretasse os sonhos de Faraó, veja, na melhor das hipóteses, ele voltaria para aquela prisão para apodrecer ali, certo? Mas quando alguém disse: Faraó está te chamando, ele disse: o pai está on. Ele não pediu um tempo: olha, eu estou meio desconectado de Deus, o meu dom está adormecido há muito tempo, eu não interpreto sonhos, eu preciso jejuar e orar, eu preciso encontrar a sintonia de novo. Não, o pai estava on, ele estava pronto para interpretar sonhos, porque ele estava ativo nos dons que Deus lhe havia dado. E quando a oportunidade chega, ela chega de mãos dadas com o risco. Querido, talvez você não tenha descoberto isso ainda porque você é muito novinho, mas aqui dos meus 59 eu posso lhe garantir: as grandes oportunidades que vão aparecer na sua vida virão de mãos dadas com riscos. E você precisa ter coragem. Se você não tiver coragem, você não entra pela porta, entende? Eu precisei ter coragem quando, aos 20 anos, o meu pastor disse: eu preciso de alguém para plantar uma igreja em Ribeirão Preto. Eu não sabia nem onde era isso. Eu fui criado no norte do Brasil, em Belém do Pará, na casa do papai. Mas uma porta estava aberta. E não havia nenhuma garantia a não ser a fé. Eu topei a parada, graças a Deus. Naquela época eu fiquei noivo de uma mulher louca também, corajosa. E nós fomos. Não tínhamos ninguém naquela cidade. Hoje são milhares, mas naquele momento não havia ninguém. Mas havia, em primeiro lugar, no meu coração, uma consciência de chamado. Em segundo lugar, eu estava pronto. Aos 20 anos,
eu já tinha a palavra suficiente estocada no meu coração e na minha mente para ser um pastor. Aos 20 anos eu já estava cheio do Espírito Santo. E quando a porta se abriu, eu tive que ter coragem para me despedir dos meus pais, queimar os meus barcos no cais e partir. Por isso eu digo, quando a porta se abrir, você tem que estar pronto para assumir os riscos. Você precisa ser corajoso. Olha o que diz Provérbios 28:1. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. O ímpio foge até da sua própria sombra. Ele tem medo de tudo. Mas os justos, os que servem a Deus. Tem algum justo aqui nessa noite? Os justos são corajosos como um leão. Você é um leão. Quando a oportunidade aparecer. Mas sabe o que é? Eu sempre esperei que chegasse o dia em que eu tivesse um homem de Deus dizendo, casa comigo. Mas agora, pastor, que apareceu, eu estou pensando, casar? Vou ter que abrir mão da minha liberdade, e a gente vai ter boleto para pagar, e vai vir filho também. Bem, é a bênção que está do lado de lá da porta, querido. Ou você encara, ou você tem coragem, ou fica solteiro. Está valendo no reino também. Deixa eu terminar, porque senão o Mauro Júnior não me convida mais para vir ao culto de vocês. Eu quero falar de uma última coisa, porque eu acho muito importante isso. Se você quiser, não apenas que as portas se abram. Olha aí, já apagaram até a luz. Já cortam o meu som. Já abre o alçapão aqui e eu desapareço. Eu sou um pregador experiente, eu sei como é que é. São sinais, não é? Já vou acabar. Mas eu preciso lhe dizer ainda isso. É a última coisa. Faça sempre além do que lhe é cobrado, do que lhe é pedido e do que lhe é exigido. Se você quer realmente portas grandes na sua vida, faça sempre mais. Por que eu digo isso? Queridos, quando o faraó mandou chamar José à sua presença, o que ele estava buscando? Fala para mim. Só os espertos respondam essa pergunta. O que faraó queria de José? Alô? O que faraó esperava de José? Interpretação do sonho, só isso. Ele estava perturbado com sonhos. Ouviu falar que José interpretava sonhos. Bom, então era isso que ele esperava. Foi isso que o homem mais poderoso da terra pediu. José interpretou o sonho, mas veja, Gênesis 41:29, ele está interpretando o sonho. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Então, interpretou o sonho, ok? O sonho é o seguinte, faraó, vem um tempo bom e depois a chapa vai esquentar. Isso é na versão super atualizada da Bíblia, tá? Mas ele não parou na interpretação do sonho. Versículo 33. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o, faltou uma palavra aqui, ponha-o responsável por estoques de trigo, e que sob controle do faraó serão armazenados nas cidades, no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer assim. Esse estoque servirá
de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Irmãos, percebam que ao invés de só interpretar os sonhos, José trouxe um plano de administração. Ele foi além do que se esperava dele. Ele apresentou um projeto. E o faraó olhou para o lado e falou: mas eu preciso de um administrador. Será que existe alguém mais capacitado do que esse rapaz? Ele chegou com tudo pronto para mim. E o que vai acontecer agora é que esse homem vai ser colocado como o segundo mais poderoso do Egito. Um hebreu, servo de Deus. Sabe por quê? Porque ele costumava fazer mais do que ele pediu. E eu quero terminar essa reflexão antes de orar com você, lhe perguntando: você faz além do que é obrigado a fazer? Comece pensando na sua casa, com seus pais. Quando o seu pai ou sua mãe lhe pedem alguma coisa, eu conheço 3 categorias de pessoas, de filhos. Eu conheço filhos que não fazem o que lhes é pedido. Eu conheço os filhos que fazem malemar o que lhes é pedido. E eu conheço filhos que vão além. Que tipo de filho é você? Que tipo de aluno é você na escola? Que tipo de funcionário é você na firma? Que tipo de líder é você na célula? Você faz o que todo mundo faz e ponto final, bateu o ponto, cumpriu tabela. Amado, quem entra pelas grandes portas não é quem cumpre tabela, é quem se apresenta para ser campeão. Cumprir tabela, não cair para a 2ª divisão é uma coisa, ser campeão é outra. Disso eu entendo, porque eu sou um palmeirense convicto e estou por cima da... Olha aí, tem mais uns 3 ou 4 aqui. Está avivado. Eu quero ver toda esse entusiasmo nas outras coisas também. Vamos lá, gente. Vamos fazer mais do que nos é pedido, mais do que a obrigação, mais do que os medíocres fazem. Se você estiver disposto a andar por esse caminho, não tenho dúvida, não demora muito. Uma grande porta vai se abrir e você vai ter toda a condição de entrar por ela e de conquistar aquilo que Deus lhe prometeu desde a sua mocidade. Quem recebe essa palavra? Fique em pé, por favor. Eu quero orar pelos seus sonhos, mas eu quero orar mais por você. Porque se eu orar pelos seus sonhos e você não prosperar, eles nunca vão se realizar. Para que você entre pela porta, na verdade, para que você encontre a porta e possa entrar por ela, você precisa viver no propósito, servir, investir, semear, crescer no que está fazendo e fazer mais do que lhe é pedido. Você vai guardar isso no seu coração? Posso voltar aqui daqui a algum tempo e encontrar você sentado no trono, reinando para a glória de Deus? Levanta a sua mão ao céu. Se você tem um desejo claro, se você está realmente esperando uma oportunidade, fale disso com Deus agora. Sabe aquele suspiro que você dá? Se isso acontecesse na minha vida, se essa porta se abrisse para mim. Se você tem algo objetivo, converse e ponha diante de Deus. Talvez você não tenha, você está vivendo um dia de cada vez. Se esse é o seu caso, diga: Senhor, põe diante de mim, na minha mente e no meu coração, objetivos na vida. Me dá um rumo para onde eu devo andar, Senhor. Pai querido, eu te dou graças porque tu tens planos de bem e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, é o que diz a tua palavra. Eu te agradeço pela oportunidade de semear na vida de tantos jovens nessa noite. Eu quero te pedir, Senhor,
Faz essa palavra despertá-los, mesmo os mais novinhos aqui. Faz-os entender que a vida não é feita de golpes de sorte. Faz-os entender que a vida é construída debaixo da tua graça. Que é o homem plantando e o Senhor enviando a chuva sobre suas sementes. Ajuda esse moço, essa menina a crescer no propósito. Ajuda-o a ser feliz servindo. Meu Deus, ajuda-nos a deixar para lá as nossas desculpas e simplesmente servir. Estejamos nós num trono ou num calabouço, na casa do Pai ou numa terra estranha. Dá-nos a visão de semear na vida dos outros. Enquanto nós fazemos isso, Senhor, eu quero te pedir, ajuda-nos a crescer naquilo que nós somos, nos dons que nós temos. Pega o dom que está na vida de cada um aqui, meu Deus, e leva a um crescimento, a um aperfeiçoamento, a uma expansão. Eu oro em nome de Jesus. Mais do que isso, eu peço que o Senhor gere no coração de cada filho teu, nessa noite, o desejo de sair da mediocridade e ser alguém importante nessa geração. Eu quero abençoar esse propósito. Eu sei que alguns aqui vivem uma vida desfavorável. Alguns aqui são sozinhos, ninguém mais serve a Deus em suas famílias. Alguns aqui talvez não tenham o conforto que gostariam de ter. Mas, meu Deus, todos foram chamados, todos foram capacitados pelo Teu Espírito. Eu oro para que o Senhor os leve a ser mais e mais, até que a porta se abra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você recebe? Então dê um aplauso ao Senhor e diga: eu vou abrir a porta.